Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele relata que a nossa tribulação ela é leve e momentânea, comparado ao peso de glória que há se manifestar em nós. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais, e as coisas que não se vê são eternas. O apóstolo Paulo, que também era discípulo de Cristo, ele tinha propriedade para falar do assunto, porque o mesmo apóstolo Paulo sofreu mártires, sofreu náufrago, foi preso, foi dado como morto, e ele sofreu tantas coisas por causa do Evangelho de Cristo. Então ele pode falar com autoridade acerca das leves e momentâneas tribulações que se passa aqui, não se comparar ao peso de glória que há de se manifestar naqueles que acreditam na promessa de Cristo Jesus. Meditando no texto de hoje, eu me lembrei dos mártires, homens e mulheres de Deus, que morreram no Coliseu. Homens e mulheres de Deus, que por não negar a fé em Cristo, eram lançadas nas arenas e ali eram devorados até a morte por leões. E mesmo assim, eles não negavam a fé em Cristo Jesus. Nossa leve e momentânea tribulação nos produz um peso eterno de glória. Eu acredito que essa foi a esperança que encheu o coração de muitos irmãos e irmãs e os encorajaram para morrer em campos de concentração. E até os dias de hoje, países comunistas, onde as pessoas são forçadas, mulheres violentadas, homens torturados para negar o amor de Cristo e a eficácia do Evangelho, e eles resistem até o fim, porque eles sabem que a tribulação que eles estão passando agora são momentânea. Por tudo que é visível é momentâneo, e tudo aquilo que é invisível é eterno. E isso é o que fez com o coração deles e faz com que o coração deles se enche de esperança e forças para ir até o fim. E que isso também seja o que encha o meu coração e o seu coração de forças para nós prosseguirmos, sabendo que um dia essa tribulação que passamos se converterá em um peso eterno de glória. O estudo de hoje me lembrou uma história que chegou ao meu conhecimento há alguns anos atrás. Uma família em um campo de concentração. Um homem, uma mulher e uma filha de aproximadamente 9 anos. O homem, por não negar a Jesus, foi morto. Subsequente, a sua mulher também não negou a Jesus e foi morta. E a filha, que recebeu uma grande instrução dos seus pais e a importância do pós-morte, que é a vida eterna, também estava decidida a obedecer a Jesus até o fim. O capitão daquela guarnição chegou e ameaçou aquela menina e falou: "Menina, se você não parar de falar desse Jesus, eu vou arrancar a sua língua." E ela falou assim: "Mesmo que você arranque a minha língua, eu vou continuar falando de Jesus." E assim o capitão mandou executar aquela ordem. A menina, sanguentada por causa que perdera a língua, começou a pegar o sangue da sua boca e esfregar na parede e escrever: "Mesmo que vocês arranquem a minha língua, eu não vou parar de falar de Jesus." E aquela menina morreu por hemorragia pela perda de sangue. Então o capitão da guarda falou assim: "Vai lá e vai limpar aquela imundície." E ali o soldado foi e obedeceu.
Quando ele estava na metade do seu trabalho, o capitão mandou interromper aos prantos. E estava escrito na parede. Conforme o soldado foi limpando o sangue com aquela água, foi escrevendo-se a mensagem naquela parede: mesmo que arranquem a minha vida, eu não vou deixar de falar de Jesus. A nossa leve e momentânea tribulação não é de se comparar com o peso de glória que há de se manifestar em nós, porque as coisas invisíveis, elas são eternas, e as coisas visíveis, elas são temporais. Então, por mais que você esteja passando aflição e dor, isso é temporal, porque isso é visível, isso você pode compreender. Mas nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do ser humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ele, ou seja, eu e você. Então fica firme e forte nessa peleja, porque nos dias de hoje existem pessoas querendo abandonar a fé porque o pastor não cumprimentou no fim do culto, porque o irmão não mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo como é que está a família. Então, por causa de muito tão pouco, as pessoas estão desistindo do Evangelho de Cristo. Pega essa história do campo de concentração, aquela família que foi até o fim, aquela menina que deixou marcas até mesmo depois da sua vida sendo ceifada, e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu tenho plena convicção que vai valer a pena passar pela leve e momentânea tribulação, como os nossos irmãos que foram ali torturados no Coliseu e devorados vivos pelos leões e não desistiram da fé, foram até o fim, porque o permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!